Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e hoje continuarei esse impressionante podcast. Falarei sobre a história, a vida, os desafios e os conceitos abordados por nada mais, nada menos que o reputado exorcista da Diocese de Roma, Sr. Gabriel Amorth. Por isso digo, sentem-se e acomodem-se, porque o fascinante mundo do Vaticano abre suas portas para elucidar nossos olhos e nossa mente sobre esse incrível tema. E bons sustos a todos nós. Aqueles que acreditarem em meu nome expulsarão os demônios. Este poder que Jesus concedeu a todos os que creem ainda permanece válido. É um poder geral baseado na fé e na oração. Pode ser exercido individualmente ou na comunidade. É sempre possível e não requer nenhuma autorização. Fazemos aqui uma precisão de terminologia. Nesse caso, trata-se de orações de libertação, não de exorcismos. A fim de reforçar a eficácia desse poder conferido por Cristo e de proteger os fiéis contra os charlatães e os mágicos, a Igreja instituiu um sacramental, o exorcismo, que só pode ser ministrado pelos bispos ou pelos sacerdotes que tenham recebido dos bispos uma licença específica, portanto, nunca pelos leigos. É o que se estabelece o Código do Direito Canônico, lembrando-nos igualmente como os sacramentais são apoiados pela força das orações de impetração da Igreja, diferentes das orações privadas, e deve ser administrado respeitando escrupulosamente os ritos e as fórmulas aprovadas pela Igreja. A designação de exorcista só se aplica, portanto, aos sacerdotes autorizados e aos bispos exorcistas, se os houver. É um nome inflacionado. Assiste-se atualmente a uma inflação nesse domínio e fala-se de exorcistas, a torto e ao direito. Muitos sacerdotes e leigos dizem-se exorcistas, embora não o sejam. E há muitas pessoas que afirmam fazer exorcismos, embora só façam orações de libertação e até, por vezes, o que fazem é apenas magia. Só é exorcismo o sacramental instituído pela Igreja. Essa denominação, em qualquer outro caso, é, segundo o seu ponto de vista, muito equívoca e pode desorientar. É correto chamar exorcismo simples ao que está inserido no batismo, exorcismo solene, ao sacramental reservado aos exorcismos. É assim que se exprime o catecismo da Igreja Católica. Parece-me incorreto qualificar de exorcismo privado ou vulgar uma oração que não é verdadeiramente um exorcismo, mas simplesmente uma oração de libertação e que, por isso, só deve ser denominada assim. O exorcista deve orientar-se pelas orações do ritual. O exorcismo apresenta uma diferença em relação aos outros sacramentais. Pode durar apenas alguns minutos ou prolongar-se por algumas horas. Portanto, não é necessário rezar todas as orações do ritual e podem acrescentar-se muitas outras, conforme o próprio ritual sugere. O exorcismo visa um duplo objetivo. Propõe-se libertar os possessos. Este aspecto é evidenciado em todos os livros dedicados a este assunto, mas, antes de tudo, tem a finalidade de diagnosticar o mal. Essa finalidade, no entanto, muitas vezes é ignorada. É verdade que, antes de atuar, o exorcista interroga a pessoa que sofre ou os seus familiares, a fim de determinar se existem condições para administrar o exorcismo. Mas é igualmente verdadeiro e só mediante o exorcismo se pode saber com exatidão se existe uma intervenção diabólica ou não. Todos os fenômenos que se produzem, ainda que sejam estranhos ou aparentemente inexplicáveis, podem, com efeito, ter uma explicação natural. Mesmo a associação dos fenômenos psiquiátricos ou parapsicológicos não é suficiente para estabelecer um diagnóstico. Só por meio do exorcismo é que se pode ter certeza de estar perante uma intervenção diabólica ou não. Neste ponto, é necessário aprofundar um pouco mais um assunto que, infelizmente, não é sequer mencionado no ritual e que é desconhecido daqueles que escreveram sobre essa questão. Como já afirmamos, o exorcismo tem, sobretudo, um efeito de diagnóstico, quer dizer, permite verificar se os distúrbios de um indivíduo têm uma origem maléfica e se, na verdade, existe uma presença maléfica na pessoa. Para seguir uma ordem, a primeira operação a fazer-se é esta, embora o principal objetivo do exorcismo consista em libertar a vítima de uma presença maléfica ou de perturbações maléficas.
No entanto, é essencial ter em conta esta sequência lógica. Primeiro, o diagnóstico e, em seguida, a cura, a fim de avaliar corretamente os sinais com base nos quais o exorcista se deve fundamentar. Podemos afirmar que os sinais verificados antes, durante e depois do exorcismo, assim como a evolução dos sinais nos segmentos dos diferentes exorcismos, são dados muito importantes. Parece-me que o ritual, ainda que o faça de forma indireta, concede uma certa importância a esta sucessão, uma vez que se dedica uma norma a prevenir o exorcista de que uma presença demoníaca não se revela facilmente. Dedica várias regras com vista a prevenir o exorcista dos diferentes truques empregues pelo demônio para esconder a sua presença. Nós, os exorcistas, pensamos que é justo e importante ter o cuidado de não nos deixarmos levar pelas ciladas dos doentes mentais, dos maníacos e de todos os que não têm nenhuma presença diabólica, nenhuma necessidade de exorcismos. No entanto, é necessário igualmente assinalar o perigo inverso, que é cada vez mais frequente e que devemos temer. O perigo de não saber reconhecer a presença maléfica e, por consequência, não recorrer ao exorcismo quando ele é necessário. Eu, assim como todos os outros exorcistas com quem conversei, reconheço que um exorcismo a mais, mesmo sem ser necessário, nunca fez mal. Todos procedemos na primeira vez e, em casos de dúvida, por meio de exorcismos bastante breves, pronunciados em voz baixa e suscetíveis de se confundir com simples bênçãos. Por isso, nunca tivemos ocasião de lamentar o fato de ter utilizado o exorcismo. Pelo contrário, sentimos-nos culpados dos casos em que omitimos o exorcismo por não termos sabido reconhecer a presença do demônio, vindo este a manifestar-se mais tarde, através de sinais evidentes, numa altura em que essa presença já estava muito mais arraigada. Insisto, portanto, na importância e no valor dos sinais. Não é necessário que sejam numerosos e indubitáveis para que se proceda a um exorcismo. Se, durante o exorcismo, novos sinais se manifestam, logicamente prolongar-se-á o tempo necessário, devendo, contudo, o primeiro exorcismo ser relativamente breve. Pode acontecer que durante o exorcismo não se manifeste nenhum sinal, mas que o paciente indique ao exorcismo que sentiu efeitos notáveis, geralmente benéficos. Então o exorcista decide repetir o exorcismo e, se esses efeitos persistem, acontece seguramente que mais tarde ou mais cedo também se manifestem sinais durante o exorcismo. É muito útil observar a evolução dos sinais à medida que se efetuam os vários exorcismos. Uma baixa progressiva desses sinais corresponde ao início de cura, enquanto que uma manifestação crescente, revestindo formas totalmente imprevisíveis, significa que está a aflorar o mal que está escondido e que só quando aflorar totalmente é que começará a retroceder. Compreende-se então agora como é errado pensar que um exorcismo não se pode fazer senão em presença de sinais evidentes da possessão. Contudo, também é fruto da total inexperiência pensar que esses sinais se manifestam antes do exorcismo, uma vez que, na maior parte das vezes, eles não aparecem senão durante ou no fim de um exorcismo, ou até mesmo depois de uma série de exorcismos. Tive casos com que foram necessários anos de exorcismo para que o mal se revelasse em toda a sua gravidade. É inútil querer classificar os diferentes casos segundo modelos standard. Todo aquele que tem uma grande experiência nesse domínio sabe certamente que as manifestações demoníacas revestem formas muito variadas. Por exemplo, eu e todos os exorcistas com quem falei compreendemos um fato significativo: os 3 sinais indicados no ritual como sintomas de possessão: falar línguas desconhecidas, possuir uma força sobre-humana, conhecer coisas ocultas, são sempre manifestações durante os exorcismos e nunca antes. Teria sido completamente inútil esperar que esses sinais se manifestassem para poder proceder aos exorcismos. Acrescentemos que nem sempre é possível estabelecer um diagnóstico seguro. Há casos que nos deixam perplexos. Os casos mais difíceis de resolver são aqueles em que nos encontramos confrontados com indivíduos com problemas psíquicos e influência maléficas ao mesmo tempo.
Nesse caso, é extremamente útil associar a ação do exorcista à do psiquiatra. O padre Cândido chamou várias vezes o professor Mariani, médico-chefe responsável de uma famosa clínica para doentes mentais em Roma, para assistir aos seus exorcismos. Outra vez foi o professor Mariani que convidou o padre Cândido a ir à sua clínica para examinar e, eventualmente, colaborar à cura de certos pacientes. Fazem-me rir certos pretensiosos teólogos modernos que afirmam como sendo uma grande novidade o fato de certas doenças se poderem confundir com a possessão diabólica. Certos psiquiatras ou parapsicólogos estão na mesma circunstância, pensam ter descoberto a América ao proferir tais afirmações. Se fossem um pouco mais instruídos, saberiam que as autoridades eclesiásticas foram as primeiras a pôr os teólogos de sobreaviso contra esse possível erro. Nos decretos de Sínode de Reims de 1583, a Igreja já tinha chamado a atenção para esse possível equívoco, afirmando que certas manifestações, consideradas como sinais de possessão diabólica, poderiam, com efeito, ser apenas sintomas de doenças mentais. Nessa época, porém, a psiquiatria ainda não tinha nascido e os teólogos acreditavam no Evangelho. Para além do diagnóstico, o exorcismo tem como objetivo curar e libertar os pacientes. E aí que se inicia um percurso muitas vezes difícil e longo. É indispensável que o sujeito colabore. E muitas vezes está impedindo de o fazer. Deve rezar muito e não consegue. Tem de receber frequentemente os sacramentos e muitas vezes não é capaz para chegar a um exorcista a fim de receber o sacramental. Tem, por vezes, de transpor obstáculos que parecem insuperáveis. Tem muita necessidade de ser ajudado e, em vez disso, na maior parte dos casos, não é compreendido por ninguém. Quanto tempo é necessário para libertar uma pessoa que está sob o jugo do demônio? Ninguém pode responder a essa questão. É o Senhor quem liberta, quem age com a sua divina liberdade, tendo também certamente em conta as orações, especialmente as que lhe são dirigidas por intercessão da Igreja. De uma maneira geral, pode-se dizer que o tempo necessário à libertação depende da força inicial da possessão diabólica e do tempo que passou entre esta e o exorcismo. Tive o caso de uma jovem de 14 anos, sob o jugo do demônio apenas há alguns dias, que parecia furiosa, dava pontapés, mordida, arranhava. 1/4 de hora de exorcismo foi o suficiente para a libertar completamente. Numa primeira fase, caiu no chão, inanimada, de tal forma que me lembrei daquela passagem do Evangelho em que Jesus libertou aquele jovem que os apóstolos não tinham conseguido libertar. Mas no fim de alguns minutos, a rapariga recuperou os sentidos e já corria no pátio brincando com seu irmãozinho. Esse gênero de casos são raríssimos ou, então, acontecem quando a intervenção maléfica é muito ligeira. A maior parte das vezes, o exorcista enfrenta situações penosas, porque geralmente nunca ninguém pensa em levar uma pessoa logo ao exorcista. Vejamos no caso típico. Uma criança manifesta sinais estranhos e os pais não se questionam nem dão nenhuma importância, pensando que com a idade tudo entrará na ordem. É preciso dizer que, de início, os sintomas são muito ligeiros. Depois, quando os fenômenos se agravam, os pais dirigem-se aos médicos, experimentam um, depois outro, sempre sem resultado. Visitou-me uma rapariga de 17 anos que já tinha estado na clínica mais famosa da Europa. Por fim, aconselhada por um amigo ou por um especialista qualquer que suspeitou que não se trataria de um mal de origem natural, foi-lhe sugerido recorrer a um bruxo. A partir desse momento, o mal iniciou a multiplicar-se por 10. Só por acaso, e aconselhada não se sabe por quem, quase nunca por um padre, recorreu a um exorcista. Só que, entretanto, já tinham decorrido vários anos e o mal tinha se enraizado cada vez mais. É por isso, justamente, que o primeiro exorcista fala de desenraizar e pôr em fuga o demônio. Quando chega a esse ponto, são necessários muitos exorcismos, durante vários anos, e nem sempre chega a libertação. Entretanto, repito, o tempo está nas mãos de Deus. A fé do exorcista e do exorcizado são um fator muito importante. Ajudam também as orações dos interessados, da sua família, de outras pessoas, religiosas de clausura, comunidades paroquiais,
grupos de oração, especialmente aqueles grupos que fazem oração de libertação. E ajuda muitíssimo o uso dos sacramentais previstos para esse efeito, usados oportunamente para os fins indicados pelas orações de bênção, água exorcizada ou pelo menos benzida, óleo exorcizado, sal exorcizado. Para exorcizar a água, o óleo e o sal não é indispensável a intervenção do exorcista. Qualquer sacerdote pode fazer, mas deve procurar-se um que acredite, que saiba que estas bênçãos específicas existem no ritual. Contam-se pelos dedos os sacerdotes que estão ao decorrer dessas coisas. A maioria não as conhece e faz troça dos pedidos que lhes são feitos para este fim. Mais tarde, voltaremos a esses sacramentais. O recurso frequente aos sacramentos a uma conduta de vida, conforme o Evangelho, são de uma importância capital. Pode constatar-se o poder do terço, em geral, o recurso à Santa Virgem, a intercessão dos anjos e dos santos é muito poderosa. As peregrinações aos santuários, que muitas vezes são os locais que Deus escolheu para a libertação preparada nos exorcismos, também são de extrema utilidade. Deus ofereceu-nos variadíssimos instrumentos de graça. Está nas nossas mãos fazer uso deles. Quando o Evangelho narra as tentações de Cristo por parte de Satanás, especifica que Jesus responde sempre ao demônio tomando uma frase da Bíblia. A palavra de Deus é de grande eficácia, assim como a de oração de louvor, quer seja espontânea, quer seja retirada da Bíblia, os salmos e os cânticos de louvor a Deus. Apesar disso tudo, a eficácia do exorcismo supõe sempre uma grande humildade da parte do exorcista, porque se apercebe do seu nada, quem opera é Deus. Além disso, o exorcista e o exorcizado são submetidos a rudes provas de desencorajamento. Os resultados palpáveis são muitas vezes lentos e fatigantes. Por outro lado, observam-se grandes frutos espirituais que ajudam a parte a compreender por que é o Senhor que permite essas provas são tão dolorosas. Caminha-se na obscuridade da fé, sabendo-se que vai em direção à verdadeira luz. Lembremos a importância protetora das imagens santas, tanto usadas pelas próprias pessoas como nos locais onde habita, na porta da casa, nos quartos, na sala de jantar, onde a família se reúne habitualmente. A imagem santa sugere não a ideia pagã, uma coisa que dá sorte, mas o conceito da imitação da figura representada e da proteção que se invoca. Acontece muitas vezes entrar em casa que apresentam à entrada da porta um enorme chifre e depois, ao percorrer as diversas divisões para as benzer, encontra pouquíssimas imagens de santos. É um erro grave. Lembremos-nos dos exemplos de São Bernardino de Sena, que, cada vez que ia à casa de alguém, persuadia as famílias a colocar sobre a porta um medalhão com a sigla do nome de Jesus, JHS, que quer dizer Jesus Omnium Salvator, Jesus Salvador dos homens. Constatei em várias ocasiões a eficácia das medalhas que as pessoas usam com fé. Bastaria falar da medalha milagrosa, com milhares de exemplares difundidos no mundo depois da aparição da Virgem de Santa Catarina de Labouré, em Paris, de 1830. Se falássemos das graças prodigiosas recebidas através dessa simples medalhinha, nunca mais acabaríamos. Há vários livros que mencionam esses fatos em detalhes. Um dos episódios de possessão diabólica mais conhecido, relatado em várias obras, devido à documentação histórica exata que nos transmitiu esse fato, é a que se refere aos irmãos Buchner, de Ilfurt, Alsácia, que foram libertados graças a uma série de exorcismos em 1869. Um dia, entre as numerosas catástrofes ocasionadas pelo demônio, virou-se a carroça que transportava o exorcista, acompanhado por um monsenhor e uma religiosa. Mas o demônio não conseguiu levar o seu projeto até o fim porque, no momento da partida, tinha sido dada ao cocheiro para proteção uma medalha de São Bento que ele tinha guardado no bolso com grande devoção. Por fim, lembro os 4 parágrafos que o Catecismo da Igreja Católica dedicava aos exorcismos. Lidos em sequência, oferecem um desenvolvimento bem ordenado. No número 517, por exemplo, falando de Cristo Redentor, recorda suas curas e nos seus exorcismos. O ponto de partida é o que Jesus fez. Considerando o número 550, afirma que a vinda do reino de Deus assinala o fim do reino de Satanás e refere às palavras de Jesus. Se eu expulso os demônios por virtude do Espírito de Deus, é porque chegou a vós o reino de Deus. É esta a finalidade dos exorcismos. Com a libertação dos endemoniados, é demonstrada a vitória total de Cristo sobre o príncipe deste mundo.
Os 2 parágrafos seguintes especificam a dupla utilização seguida dos exorcismos, como uma componente no batismo e como poder de libertação dos possessos. No número 1237, recorda-se que uma vez que o batismo liberta do pecado e da escravidão de Satanás, durante o ritual é pronunciado um ou mais exorcismos sobre o candidato que explicitamente renuncia a Satanás. Considerando o número 1673, afirma-se que com o exorcismo a Igreja pede publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou um objeto seja protegido contra a influência do maligno e sejam subtraídos do seu domínio. O exorcismo tem como objetivo expulsar os demônios e ou libertar da influência demoníaca. Chamo a atenção para a importância desse parágrafo, que preenche 2 lacunas existentes no ritual e no direito canônico. Na verdade, não fala apenas de libertar as pessoas, mas também os objetos, termo genérico, que pode abranger as casas, animais, coisas, de acordo com a tradição. Por outro lado, aplica o exorcismo não só à possessão, mas também à influência demoníaca. Bom, meus amigos do canal, esse foi mais um capítulo desse incrível livro dos conceitos que estão por vir e que compõem a base do Vaticano sobre aqueles que seguem o caminho do combate contra o mal. Espero que tenham gostado e quero vê-los no próximo capítulo. Grande abraços a todos e bons sustos.